Fala, meu amigo concurseiro! Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante para quem presta concurso, principalmente na área da educação, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, né? É uma legislação federal, é a lei número 8.069 de 1990, que vem tratando aí dos direitos e garantias que a criança e o adolescente têm na nossa legislação, tá? Eu sempre começo dizendo que a criança e o adolescente ela tem uma especial proteção na nossa Constituição Federal, que é de 1988, né? E aí a Constituição Federal ela estabeleceu a proteção integral para a criança e do adolescente, mas ela precisava que alguma legislação regulamentasse esse direito. Uma vez que a Constituição Federal ela é limitada, ela só tem 250 artigos, então ela não trata sobre todos os temas. E é por isso que veio o advento do ECA, em 1990, para regular os direitos da criança e do adolescente. Então, a gente vai dar uma passada aqui no Estatuto. Eu trouxe para vocês os principais pontos, os principais artigos, aquilo que é mais pertinente, que é mais recorrente em concurso público, e aí a gente vai estar fazendo um trabalho nesse sentido. Pessoal, a gente vai começar aqui falando das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E lá no artigo 1º, ele fala que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E no decorrer das aulas, a gente vai entender um pouco mais sobre o que vem a ser essa proteção integral, certo? O artigo 2º, ele vem dizer que considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. E isso é importante frisar porque cai muita questão de concurso público, né? Quando é criança, quando é adolescente, sempre vem pegadinha, sempre altera um pelo outro. Então é importante gravar isso. Criança é até 12 anos incompleto. 11 anos, 11 meses, 29 dias é criança. A partir dos 12 anos, aí a gente já fala que é adolescente até os 18 anos, certo? Gravem isso que sempre cai questão de prova. Aí o parágrafo único vem dizer, né, que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Isso é interessante a gente gravar, porque muitas pessoas têm a visão, têm a noção de que a partir dos 18 anos já não aplica mais o ECA, né? Então, muitas pessoas têm a falsa ideia de que se um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias comete um crime, um homicídio, né, quando ele fizer 18 já não vai ser mais punido, porque ele não pode mais responder pelo ECA. E na verdade não é bem assim, né? O parágrafo único do artigo 2º já vem dizer que, excepcionalmente, esta lei vai se aplicar sim a pessoas entre 18 a 21 anos. Então é possível que a pessoa fique aí numa fundação casa, né, no internado, que depois a gente vai ver sobre ato infracional, até os 21 anos, tá? Então vamos gravar, se vier uma questão de prova falando que o ECA somente se aplica a adolescentes até 18 anos, essa questão está incorreta, porque excepcionalmente pode ser aplicado até os 21 anos, tá? Seguindo aqui, artigo 3º, ele vem dizer que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, tá? Então, esse artigo é importante também, porque ele vem dizendo que a criança, o adolescente, ele tem proteção, tem todos os direitos inerentes à pessoa humana. Antigamente, há uns tempos atrás, a criança e o adolescente ele não era visto como um ser de direito, né? Ninguém sabia muito o que fazer com a criança e o adolescente. Eles eram tratados como crianças, adultos pequenos, né? E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente veio estabelecer as garantias, os direitos, né, que a criança e o adolescente têm na nossa legislação. Aí o parágrafo único vem dizer que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças sem discriminação de sexo, idade, né, raça, etnia, cor, religião, ou seja, independentemente de tudo isso, vai ter proteção no ECA. Seguindo aqui, pessoal, o artigo 4º é um artigo muito importante que também é muito cobrado em concurso público, porque ele fala dos deveres, né? De quem é a responsabilidade de cuidar da criança e do adolescente? Muitas pessoas acham que é só dos pais. E aí o artigo 4º, ele vem desmistificando essa ideia, porque ele fala que é dever da família, da sociedade, da comunidade, né, e do poder público
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos inerentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e liberdade à convivência familiar e comunitária, né? E pessoal, eu queria gravar essa parte aqui com absoluta prioridade, certo? Por conta do seguinte, o parágrafo único desse mesmo artigo, ele vem falar o que é essa garantia da prioridade que o adolescente, que a criança tem na legislação. Então ele estipula que a criança e o adolescente têm primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, num acidente, em alguma coisa do tipo, se existe uma criança e qualquer outra, um adulto, um idoso, a criança e o adolescente ele tem primazia de receber atendimento, porque ele tem uma proteção integral, né? Aí as pessoas perguntam, mas o idoso também tem. No Estatuto do Idoso, a própria Constituição fala que o idoso também tem preferência. Tem, mas o idoso não tem essa absoluta prioridade que a criança e o adolescente têm. Então, criança e adolescente têm primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. B. Precedência de atendimento em serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas. E aí também tem a destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção da infância e juventude. Então, frisem esse artigo, cai muito em prova. Criança e adolescente têm primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada de recursos. Sempre uma questão ou outra altera isso, coloca uma primazia, né, um direito que não está disposto no artigo 4º, então é interessante gravar, frisar, para não perder questão aí no concurso, certo? Aí o artigo 5º, ele vem falar que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão punida na forma da lei. E o artigo 6º, ele vem dizer que na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. E eu vou gravar essa parte, pessoas em desenvolvimento, né? Condições peculiar da criança em desenvolvimento, porque o ECA, ele fala muito dessa questão da pessoa em desenvolvimento. E analisando esse conteúdo, esse contexto, a gente pode explicar vários motivos, né? Vários direitos e garantias que o ECA estipula. Então, pessoa em desenvolvimento, se ela está em desenvolvimento, ela precisa ter um tratamento diferenciado. Muitas pessoas falam, mas a legislação ela é muito fraca, ela não impõe uma punição severa, uma sanção severa, né? Mas na verdade, assim, o ECA ele tem as medidas socioeducativas, ele impõe sanções, mas de acordo com uma pessoa que está em desenvolvimento. Então a punição para aquela pessoa não vai ser tão grave como uma pessoa já desenvolvida. Então o ECA realmente é muito mais brando do que um código penal quando do cometimento de algum crime ou de um ato infracional. Justamente porque o artigo 6º fala que a criança e o adolescente eles estão numa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, certo, pessoal? Então frisem isso, ainda não estão desenvolvidos, por isso precisa de uma proteção, de um amparo especial. Acabamos aqui as nossas disposições preliminares e aí a gente vai entrar um pouco sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, falando um pouco do direito à vida e à saúde, tá? E o artigo 7º, ele vem falar que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, né? Então, o poder público ele tem a responsabilidade de zelar e de cuidar na elaboração dessas políticas públicas para bem-estar da criança e do adolescente. E aí é interessante, eu trouxe o artigo 8º-A, porque foi inserido no ECA no ano passado, uma coisa recente, pode ser que caia em prova, que foi instituído a Semana Nacional de Prevenção à Gestação na Adolescência, tá? Então, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, tá? Com o objetivo de disseminar aí informações sobre medidas preventivas à gravidez. Pessoal, gravem essa data, 1º de fevereiro. A semana que incluir o dia 1º de fevereiro
vai ser estabelecida essa Semana Nacional da Prevenção. Então, como é uma coisa nova, pode ser que caia em prova, pode ser que troquem essa data, né? Vem uma questão falando, é correto afirmar que a Semana Nacional da Prevenção é na semana que compreende agosto, setembro, qualquer outra data. Então, gravem, 1º de fevereiro. A semana que inclui 1º de fevereiro vai ser essa semana de prevenção à gravidez, certo, pessoal? Seguindo aqui, o parágrafo único fala, né, que as ações destinadas a efetivar o disposto no caput ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações de sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Então, escolas, conselho tutelar, prefeitura, toda parte do poder público, eles podem estar elaborando esses projetos de orientação, palestras, divulgação sobre a gravidez na adolescência. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade que a criança e o adolescente têm no nosso estatuto, né? E aí, começando no artigo 15, ele fala que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em, mais uma vez, processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis, tá? Então, a criança e o adolescente têm aquela proteção, têm aquele amparo, como pessoa sujeita de direito, né? Elas têm todo o amparo que uma pessoa já desenvolvida também tem. Artigo 17 vem falando que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças e dos espaços. E aí o artigo 18A vem falando que a criança e o adolescente têm direito a ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Pessoal, esse ponto é muito importante porque ele foi incluído também em 2014 na nossa legislação. E essa lei, Lei 13.010 de 2014, ele foi conhecida como a Lei da Palmada, né? E essa Lei da Palmada, ela veda todo tipo de tratamento cruel ou degradante. Antigamente, a gente ouve, né, que os pais eram acostumados a educar o filho com castigo físico, né? Batiam como forma de correção. Hoje a nossa legislação não permite nenhum tipo de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, e toda essa forma de agressão é punida na forma da lei. Então prestem muita atenção no artigo 18A. Se tiver alguma questão também, eu já vi questão envolvendo esse assunto, falando que como forma de correção é possível, se for feito pelos pais é possível. Não, não é possível nenhum tipo de tratamento, educação com castigo físico, certo? E aí é interessante que esse artigo deixa, né, bem claro que não é possível, né, como forma de correção, disciplina ou qualquer outro pretexto. E aí ele fala pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes executores de medida socioeducativa ou por qualquer pessoa encarregada de zelar pelos cuidados da criança e do adolescente. Então, ninguém pode adotar essa conduta, ninguém pode adotar essa questão aí do castigo físico, do tratamento cruel ou degradante, tá? É muito importante o artigo 18A, que vem inserido aí pela Lei da Palmada na nossa legislação. E aí o artigo 18B também vem complementando essa informação, falando que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medida socioeducativa ou qualquer pessoa encarregada de zelar e cuidar dos direitos da criança e do adolescente deverá tratá-lo ou educá-lo, né, sem o uso de castigo físico, né, vem reforçar essa ideia. E no final, né, ele fala que serão aplicados de acordo com a gravidade do caso e deverão ser, né, caso isso ocorra, deverão ser encaminhados a criança e o adolescente a programas oficiais ou comunitários de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, a cursos e programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança e adolescente a tratamento especializado e também tem a advertência. E o parágrafo único vem dizer que essas medidas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, pessoal, quando o Conselho Tutelar ele verifica que a criança e o adolescente está em alguma situação de risco, está acontecendo algum tipo de castigo físico ou algum tipo de violação do direito da criança, ele vai poder aplicar essas medidas de proteção. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre essas medidas de proteção, mas aí o artigo 18B já vem falando um pouquinho dessa questão. Falando um pouco agora, pessoal, a respeito do direito, né, que a criança e o adolescente têm à convivência familiar e comunitária,